Hoje queremos ir ao capítulo 13 e responder assim um pouco as perguntas que fizemos para os pequenos grupos. E a primeira pergunta, como sempre, está ligada à mensagem de domingo, no que ela te tocou, no que ela te edificou. E a segunda pergunta, ela já está ligada ao texto. Cite as práticas que Paulo menciona para dizer que se elas não forem realizadas em amor, não tem valor. Nós encontramos o versículo 1 ao 3. Por que o amor é tão importante em cada uma delas? O apóstolo, ele está falando sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados para edificação da igreja. Ajuda mútua. E agora, ele no capítulo 13, ele começa a falar dos dons no capítulo 12, termina praticamente no capítulo 14, e no meio ele coloca agora o capítulo 13, que é muito usado, nos casamentos, mas ele está no contexto dos capítulos ligados aos dons. E Paulo também começa falando assim. Primeiro ele começa falando: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele estava falando dos dons, ele não quer que ninguém seja ignorante, ele quer que todos exerçam os dons, conheçam os dons. E agora ele não fala de um dom do amor, ele fala de um caminho. E ele chama esse caminho de amor. Porque o amor não é um dom que uma pessoa pode ter ou não ter. O amor é um estilo de vida que se espera de uma pessoa que caminha com Cristo. Porque também Ele nos mostrou o que é amor. E nesse capítulo nós não temos em nenhum lugar assim uma frase que defina brevemente o que é o amor. E a gente sempre de novo percebe o quão difícil é nós definirmos claramente o amor, porque quando nós tentamos definir, ele acaba sendo muito maior do que a nossa definição. Por isso o amor às vezes é explicado em maneiras de como o amor não é, como o apóstolo Paulo começa agora, e depois como o amor se manifesta. O que o amor faz, como o amor se mostra. Isso nós vamos ver, eu acho que vai ser bem interessante. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa falando que vários dons aqui, sem amor, de nada serve. E ele menciona o dom de línguas, ele menciona o dom de profetizar, ele menciona o dom de conhecimento, ele menciona o dom da fé, e também o dom da entrega. E em todos eles, ele chega a usar frases: se tudo isso, o exercer esses dons, que podem até impressionar as pessoas pela capacidade sobrenatural ou pela capacidade da entrega, se os dons não forem acompanhados do amor, então ele diz, vai ser como símbolo que retine. Vai fazer talvez muito barulho, vai chamar muita atenção, mas nada mais do que isso. Ou nada disso me aproveitará, mesmo entregando meu corpo para ser queimado em total entrega. O que o apóstolo Paulo quer chamar atenção é para a motivação que nós precisamos ter no nosso coração quando nós fazemos algo. Deus, ele transforma o nosso coração. Ele derrama o seu amor nos nossos corações. Ele quer que a gente se exercite no amor, que a gente viva nesse amor. E então, não é simplesmente usar os dons, fazer determinadas coisas, mas em todas as coisas que o amor se manifeste. E como é que nós sabemos quando o amor está presente? Em quase todas as vezes, quando o coração é tocado, o coração daquela outra pessoa, quando ele é tocado assim, de verdade. Porque o amor, ele realmente toca, o amor transforma, o amor não deixa
o outro lado indiferente. O amor, ele é simples, ele fica feliz quando ele pôde ajudar o outro, quando ele deixou o outro feliz. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que os dons não sejam importantes e que a gente deve descartar os dons. O que ele está dizendo é que os dons são muito bons, mas eles precisam ir acompanhados do amor. É o amor que faz toda a diferença e faz com que o uso dos dons seja realmente apropriado. A terceira pergunta, ela está ligada com a segunda e em grande parte acho que eu já respondi, ela é mais pessoal. Quais dos itens mencionados acima têm sido de maior importância para você? Ou seja, dos dons mencionados. Você tem colocado mais ênfase naquilo que as pessoas podem ver ou na motivação amorosa que muitas vezes não pode ser vista? E essa é uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. É muito fácil, sim, servir com a motivação de se sentir bem, de ser visto, de ser aplaudido, mas, sobretudo, é importante que o amor seja a nossa motivação para servir. E se não estamos lá, oremos a Deus e clamemos para que isso seja dessa maneira. A pergunta de número 4, nós vamos levar um pouco mais de tempo, mas acho que vai ser bem interessante, porque aqui, deixa eu ler primeiro, dos versículos 4 a 7, Paulo descreve o amor com 6 características do que o amor é e não é. Reflita sobre cada um desses aspectos, que inclusive errei, não são 6 características, na verdade são 7 e 7 ou 7 e 8, dependendo da Bíblia. 7 características do que o amor é e 8 do que não é. E cada uma dessas palavras gregas que Paulo usou, elas têm um significado muito profundo e nos ajudam a entender o que é o amor. A primeira palavra, o apóstolo Paulo diz, o amor é paciente. E a palavra paciente aqui, no original, é uma palavra que indica paciência com as pessoas, não paciência com as circunstâncias. O de ser paciente com as outras pessoas. E aqui um exemplo do presidente Lincoln dos Estados Unidos, que foi um dos maiores presidentes que o mundo já viu, segundo muitas pessoas. Ele tinha um inimigo muito grande chamado Stanton. Ele era um estadista também, um homem capaz e competente, mas que não gostava do presidente Lincoln de maneira nenhuma. Chamava ele de o palhaço astuto. E, inclusive, tinha chamado o presidente Lincoln de o gorila original. Rindo daquelas pessoas que iam para a África capturar gorilas, ele dizia, para que ir para a África se tem um aqui nos Estados Unidos? E assim, onde ele podia, ele desfazia do presidente Lincoln. E dizem que o presidente Lincoln nunca respondeu a essas atitudes e a essas palavras desse homem. Passaram-se alguns anos. O presidente Lincoln viu nele o melhor ministro de defesa e colocou ele como ministro de defesa. E realmente foi um sucesso. E no dia em que a bala acertou o presidente Lincoln, diz que esse Stanton, quando recebeu a notícia e foi até lá onde aquele corpo estava, ele diz, aqui está o maior regedor de homens que o mundo conheceu. A paciência e o amor de Lincoln haviam conquistado também aquele coração. Segundo Paulo diz, o amor é benigno. E aqui já Orígenes disse que o amor ele é doce com todos. Essa característica, e aí nós podemos pensar naquele episódio da mulher adúltera que foi trazida ali pelos fariseus, e ela havia, sim, pecado e cometido um grave pecado. E ali estavam aqueles homens com as pedras na mão, e a atitude de Jesus, essa mostra exatamente essa palavra.
O amor é benigno, ele é amável, ele quer o melhor de cada pessoa. Depois diz que o amor não arde em ciúmes ou inveja. E a palavra aqui pode ser usada para um ou para o outro. Essa inveja ela tem relação com aquilo que o outro tem. E dizem que existem dois tipos de inveja. A inveja, né, de ter aquilo que o outro tem. Caso, por exemplo, dos irmãos de José, invejavam o próprio irmão José e acabaram vendendo ele para o Egito. Mas existe o outro lado também, que tem a ver com essa palavra também, e é o não desejo de que as outras pessoas possam ir bem e ter aquilo que eu tenho. As duas coisas, elas não estão certas, elas estão erradas e não são amorosas. Paulo segue e na minha versão diz que o amor, ele não se ufana. E essa palavra está mais ligada a atos de bondade que a gente faz e depois, né, fica se pavoneando, mostrando, né, o belo ato que a gente realizou. E, seguido disso, vem a outra palavra, não se ensoberbece ou não se orgulha. Parece muito com a outra. Enquanto a anterior tem mais a ver com aquilo que eu faço, essa última, não se ensoberbece, tem a ver com a pessoa, com o ser da pessoa. Onde a pessoa não se pensa melhor do que as outras pessoas, mas ela é humilde, sabendo que não é melhor do que ninguém. Uma pequena história de William Carey, que foi um dos maiores missionários da Índia, reconhecido até hoje, um tremendo linguista. Ele chegou a traduzir a Bíblia em 34, ou partes pelo menos da Bíblia em 34 idiomas diferentes da Índia. É um homem brilhante, mas ele foi muito desprezado quando chegou lá e também depois que esteve. Inclusive, momento de uma ceia, de um banquete, onde ele estava convidado, uma pessoa, para se desfazer dele, disse: eu escutei que o senhor era sapateiro lá na Inglaterra. E aí ele falou: sim, é verdade, mas na verdade eu não era um sapateiro fabricante, eu só era um sapateiro que remendava sapatos. E essa atitude realmente é louvável e toca o coração das pessoas, é amor. Próximo, o amor não se conduz inconvenientemente. Em outras palavras, o amor ele não é mal educado, o amor é educado. Então, ele vai procurar cumprimentar os outros com todo respeito. Se a pessoa está sentada dentro de um carro, oferece o banco da frente, né? Ou se está dentro de um ônibus, oferece o banco para uma pessoa de mais idade. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de uma boa educação. Outro amor não procura os seus interesses. E aqui pensamos na história do bom samaritano, que estava a caminho, possivelmente fazendo algum negócio, tinha talvez o seu compromisso, mas ele deixa tudo para ajudar aquele judeu que havia sido roubado e também castigado pelos ladrões. Existe uma certa discussão com relação a essa palavra. Pode também significar não procura os seus direitos, né? Ele está mais preocupado com os seus deveres, com os direitos dos outros, do que com os seus próprios. O amor não se exaspera, diz uma versão. O amor não se ira facilmente na NVI, e é uma boa tradução. O amor, ele não se enfurece. O se irritar, se enfurecer, já é um sinal de derrota. Então, é um aspecto, né, bem importante. Alguém disse que a verdadeira medida de um homem se vê quando todos o atacam e ele pode manter
acalma, sem ficar furioso, sem ficar irritado, exercendo ali também a paciência. O amor não se ressente do mal. E aqui temos um termo que vem da contabilidade, de armazenar determinados números. E é exatamente isso que Paulo quer dizer. A pessoa que ama, ela não fica armazenando as faltas da outra pessoa para um dia jogar tudo na cara dela. O amor, ele esquece. O amor, ele perdoa. O amor se regozija com a verdade. Talvez um exemplo, com certeza outros pastores também o experimentam assim e se alegram. Quando uma pessoa entra no escritório e diz: olha, pastor, o que eu vou contar agora vai fazer o senhor me odiar talvez para o resto da minha vida. E aí essa pessoa abre o seu coração e sim, sai muita coisa feia, mas sai a verdade. E aí não tem limites para o Espírito Santo, para Deus trabalhar, e a alegria é grande quando a pessoa chega nesse ponto, porque a verdade, ela realmente liberta. O amor tudo sofre. Sim, por amor podemos sofrer perdas, ter certas desilusões, sofrer injúrias, injustiças, mas aqui precisamos aprender com Jesus. Por mais injustiçado, covardemente acusado, maltratado, ele não parava de amar aquelas pessoas. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. E aqui, por um lado, em relação a Deus, crê realmente no que a palavra de Deus diz. Isso é amor para com Deus. Crer não é simplesmente um agir da nossa mente, mas também é um agir, é um atuar em cima da palavra de Deus. Mas ele tem o outro lado também, o amor, tudo crê em relação ao próximo. Quando outros já não dão uma chance para aquela pessoa, o amor, ele dá uma chance. Quando ninguém mais vê algo bom, o amor consegue ver. Tem um filme muito bom, se vocês não assistiram, assistam. Os Gigantes, ele saiu há uns anos atrás, de um treinador que pega praticamente aí um time fraco, desacreditado, sofreram sim algumas derrotas, mas ele crê nesses jovens, no seu potencial e numa possibilidade de vitória, e é lindo, realmente eles conseguem a vitória. Então, com o amor, tudo crê. O amor tudo espera. E aqui de novo temos que falar de Jesus, Quando ele caminhava com seus discípulos, quantas faltas, quantas falhas pelo caminho. Quantas vezes ele deve ter chacoalhado a cabeça. Mas ele não desistiu, não abandonou. E mesmo ali, naquela última noite, onde ele está lavando os pés dos discípulos, por quê? Porque nenhum deles havia aprendido a lição de servo. E mesmo assim, ele não joga a toalha e diz: sabe o que? Com vocês não tem jeito. Não, ele continua, ele tem paciência. Também isso é importante na nossa caminhada com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com funcionários que você talvez tenha, de ter essa paciência e esperar o melhor deles. De outra maneira, o melhor nunca vai sair. E o amor tudo suporta. Parece muito parecido com o amor tudo sofre, mas não é. Aqui, o amor tudo suporta, essa é uma palavra grega bem importante, significa transformar no meio da adversidade. Vem a dificuldade e você conquista algo, você conquista de certa forma ela e faz alguma coisa boa. Para vocês que recebem a devocional, que eu sempre mandamos todo dia de manhã, do presente diário, no dia 7 de julho, tem aí uma bem especial, testemunho do pastor Manuel de Jesus, que
com a esposa tiveram um filho autista. E no início aquilo foi muito difícil para eles. E o que acontece? O que aconteceu foi que eles terem tido esse filho autista ajudou a que uma instituição que é conhecida no Brasil inteiro e uma bênção para milhares de pessoas viesse a existir. A AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. E aí vemos, né, como no meio da dificuldade se conquista algo que é bom. E esse é o nosso Deus, que nos ajuda a, em amor, conquistar no meio das dificuldades. Por último, o amor nunca acaba. Essa também é uma qualidade do amor. Ele nunca termina. Ele é eterno. Praticamente todo o resto se vai, mas o amor é eterno. Por isso vale a pena dar lugar ao amor e viver o amor. A pergunta de número 5, vamos um pouco mais rápido, ela é bem pessoal. Analisando os aspectos anteriores, né, essas 14 ou 15 características do amor, em qual deles você precisa crescer mais? E talvez você vai dizer, como eu facilmente digo, em todas elas. Sim, tá bom? Mas não dá para ter todas elas o tempo todo na cabeça, né? Então é bom escolher uma ou duas e trabalhar durante a semana essa uma ou duas áreas, talvez na outra semana outras, com certeza vai ajudar muito. A pergunta de número 6, observando os versículos 8 a 10, o que vemos com relação aos dons espirituais e o futuro? Por mais que os dons espirituais sejam muito importantes, é interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Aqueles dons que ele mencionou no começo, nos primeiros 3 versículos, de alguma forma ele repete. E ele fala, olha, vocês coríntios, vocês estão brigando e estão lutando aí para quem tem o melhor dom e quem exerce mais e assim por diante. E ele diz, olha, na verdade, isso vai passar, mas o amor, esse não passa, esse jamais acaba. Pergunta de número 7, Paulo usa 2 ilustrações, a de ser menino e a de um espelho. O que ele quer ensinar com essas ilustrações? Paulo quer, acho que, ensinar quão absoluto e permanente é o amor e quão pouco absoluto e quão passageiro é tudo aqui na terra. Inclusive os dons espirituais, por melhor que eles sejam. Por isso ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, nada disso é realmente completo. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito vem realmente plenamente quando estivermos no céu. Mas existe algo que é divino aqui, e esse é o amor. Seguindo, ele disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A palavra para menino aqui é uma palavra usada para bebê, para alguém que é bem pequeno. Alguém que sabe, na verdade, muito pouco, e alguém que é muito egocêntrico. A gente sabe, né? Por mais lindos que sejam os bebês, eles são muito egoístas e egocêntricos. E essa é a nossa natureza. E Paulo, ele fala, assim todos nós começamos, mas ninguém precisa permanecer ali. Podemos crescer numa maturidade. E aqui volto para aquele primeiro versículo onde ele diz, mostro-lhes um outro caminho, o caminho do amor. E é nisso que Paulo quer que também a sua igreja possa estar crescendo. E maturidade, ela se mostra na maneira como nós amamos, na motivação certa do amor nas nossas vidas.
O resto é resto, não é maturidade. E ele continua, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos aqui tateando, nós sim vemos as coisas que Deus tem criado, nós temos a revelação da palavra de Deus, mas mesmo na Bíblia, cada vez que eu leio um texto de novo, ou tenho que preparar um sermão sobre o mesmo texto, talvez 2, 3 vezes, eu sempre me surpreendo com quantos detalhes, quantas coisas vêm e aparecem depois. Por quê? Porque aqui realmente reconhecemos em parte, vemos em parte, e tudo, de certa forma, é imperfeito. Mas que maravilha, é o que nos espera lá no céu, na eternidade, é aquilo que é perfeito. E Paulo termina dizendo agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior destes é o amor. Claro que a fé é muito importante, a esperança também, sobretudo nos tempos que nós vivemos. Mas Paulo diz, sabe, o amor, ele é maior do que tudo. E aí fica as últimas 2 perguntas. Faça esse exercício da pergunta de número 8, sendo que Deus é amor. Leia todo o capítulo mais uma vez, não é longo, ele é curto, substituindo a palavra amor por Jesus. É incrível que você vai aprender aqui sobre Jesus. E a pergunta de número 9, de que maneira o estudo desse capítulo é um desafio para você crescer? Essa com certeza você vai poder responder. E eu espero que o estudo tenha ajudado você e que nós possamos nos exercer cada vez mais no amor. É a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. Deus nos deu essa possibilidade de termos um coração cheio de amor, de amarmos aqui, e isso ninguém vai poder tirar, tá? Por isso, amemos mais. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.